tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Primeiramente, quero parabenizar a todos e a todas que conseguiram com muito esforço, êxito, a tão sonhada aprovação no Enem, tá? Que essa nova vida acadêmica seja repleta de muita aprendizagem, muita sabedoria e muito sucesso, pessoal. É o que eu desejo, não só eu, como toda a equipe que compõe o cursinho JB, tá certo? E aos alunos que vão prestar o Enem pela primeira vez ou que já são veterano, tá? Eu desejo a todos uma boa prova, pessoal. Esforcem, estudem bastante. Dedique-se mesmo, assim, de corpo e alma aos estudos, que eu tenho certeza que vai dar certo o Enem desse ano. Se Deus quiser, nesse ano teremos muitas e muitas aprovações também, tá certo? Lembre-se, o seu futuro depende unicamente de você, do seu esforço, tá certo? E, como eu sempre falo, podem contar comigo para sanar qualquer dúvida dentro da minha área, ok? Então, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de inglês com a Teacher Ceissa Borges. A nossa aula de hoje é sobre leitura e interpretação de textos em inglês, tá? Já vamos passar aqui para as técnicas de leituras, ok? Então, let's go! Primeiramente, pessoal, eu trouxe aqui a compreensão geral, certo? A leitura é feita com o objetivo de descobrir o que o texto tem de essencial para satisfazer a curiosidade do leitor. Ou seja, pessoal, dentro do texto, dentro de qualquer texto, por mais grande ou pequeno que seja, vai ter uma essência, vai ter aquela parte mais importante, tá certo? Então, é de suma importância o aluno descobrir a essência dentro de um texto, tá certo? E dentro de um texto, nós vamos observar o que? As palavras cognatas. Quem é que lembra o que é palavras cognatas? São aquelas palavrinhas que são bastante parecidas com o nosso português, tanto a escrita como a pronúncia. Temos que ficar atentos para as palavras repetidas e as marcas tipográficas, tá bom? Vou explicar cada uma delas aqui pausadamente, tá certo? Especificamente. Vamos primeiramente falar aqui sobre as palavras cognatas, né? Como eu acabei de falar, os cognatos são as palavras muito parecidas com as palavras em português, tá? Tanto a escrita como pronúncia. Por exemplo, telefone, telefone. A escrita e a pronúncia é muito semelhante com o nosso português, não é mesmo? Car também. Question, school, que é escola. Emotion, que é emoção. Example, exemplo. Positive, comic, regular. Perceba que essa palavra regular é a mesma escrita, tanto para o inglês quanto para o português. Human, que é humano. Minute, minuto. Music, música. Material, material aqui também, a escrita é idêntica ao nosso português, certo? Video, que é vídeo, que difere aqui é o acento, né? Vídeo, no português, é acentuado com acento agudo. E video, no inglês, só um I normal, certo? E assim nós temos vários outros exemplos. Trouxe aqui uma listagem bem grande, ó, com vários cognatos. Garage, que é a garagem, tá certo, pessoal? E é de suma importância você, dentro de um texto, já focar nas palavras cognatas, tá certo? Já vai ajudar bastante a você traduzir, tá certo? Porém, nós temos que ter muito cuidado com os falsos cognatas, tá certo? Os falsos amigos, que nós chamamos assim em inglês, tá certo? Porque os falsos cognatos são aquelas palavras que, olhando assim, você acha que é uma coisa e na realidade é totalmente outra. Não tem nada a ver com o nosso português. Tipo essa palavra exit. Exit aqui, ó. Exit não é êxito, e sim saída ou sair. Novel não é novela, é romance. Library não é livraria, e sim biblioteca. Parents. Parents aqui não são parentes, e sim pais. Push, empurrar.
pull, puxar. Sensible, sensato e não sensível. Então, pessoal, temos que ter bastante atenção com esses falsos cognata. Esses sim são os nossos falsos amigos, né? Que às vezes eles querem nos enganar, passar para nós uma coisa que na realidade é totalmente diferente, tá certo? Então, é de muita importância o aluno já identificar um falso cognato em qualquer texto. Vamos agora para as palavras repetidas. Pessoal, quando vocês verem num texto palavras que se repetem bastante, foque nelas, porque ele tem uma essência, ele tem uma coisa ali importante que quer nos transmitir, tá certo? Essas palavras às vezes podem ser um verbo, um substantivo, um adjetivo. Então vamos ficar bem atento porque ela tem relevância para a compreensão textual, tá certo? Essas palavrinhas repetidas. Foquem nelas. Falaremos agora sobre as marcas tipográficas. Essas marcas tipográficas, pessoal, são aquele de aspecto visual, como ilustração, gráficos, tabelas, símbolos, o tipo de letra usada, até o tipo de letra usada a gente tem que ficar, esperto com elas. Letras maiúsculas, letras minúsculas, em negrito, itálico, sublinhado, as aspas, números, pontuações específicas. Tudo isso pode nos dar dicas importantes para ajudar a descobrir mais sobre o que aquele texto quer nos repassar. Essas marcas tipográficas são elementos que no texto eles vão transmitir nem sempre informações por palavras, tá certo? São as informações não verbais. O que são as informações não verbais? Exatamente as informações que não tem letras literalmente, sim ilustração, números, gráficos, tá certo? Vamos daqui dar continuidade, falando agora do prediction. Esse prediction, pessoal, é uma atividade pela qual o aluno é levado a prever, deduzir o conteúdo de um texto através do título ou de outros elementos tipográficos e escrever mais as palavras ou frases que provavelmente estão no texto. Ou seja, é quando você pega lá um texto e lê o título, certo? Quando você faz a leitura daquele título, você já tem uma dedução do que aquele meu texto vai falar, tá certo? E também a gente tem que ficar atento a esses elementos tipográficos que a gente viu no slide anterior, tá certo? Os elementos tipográficos são aqueles elementos que contêm informações não verbais, tipo como ilustrações, gráficos, tabelas, números, símbolos, tá certo? Usa-se o background knowledge, conhecimento prévio. É necessário ter um pouco de conhecimento em relação ao conteúdo textual. Quanto mais, melhor. Ou seja, quanto mais, pessoal, vocês lerem revistas, sites de notícias, lá do jornal New York Times, essas notícias assim, jornais internacionais que tem como foco a língua inglesa. Ou seja, quanto mais você absorver conhecimento, absorver vocabulário, vai ajudar bastante na desenvoltura dos textos, tá certo? Dicionário também. Você pode pegar um bom dicionário e ler aqueles vocabulários com as suas respectivas traduções, para que quando você vê um texto, logo no começo, bem no título, você já tenha uma certa noção do que aquele texto vai expor, tá certo? Usa-se muito também o contexto, principalmente semântico, para traduzir texto, ou seja, ao encontrarmos uma palavra desconhecida, tentaremos adivinhar ela segundo o contexto das frases, que vem antes ou depois dela, porque nós sabemos que a gente também não pode se apegar tanto à tradução, literalmente, né? Então, você já tendo aquele conhecimento semântico, vai ajudar bastante você, mesmo quando encontrar uma palavra que você ainda não saiba, mas com esse conhecimento semântico vai te ajudar a adivinhar o que aquele texto está falando, ok? Vamos passar para a próxima. Scheme. O scheme, pessoal, é uma técnica usada com o objetivo de consistir em que você lança os olhos rapidamente sobre um texto. Quando você pega um texto e olha de cima a baixo,
certo? Uma leitura rápida, apenas para capturar aquele assunto geral, sem precisar voltar a ler algumas palavras desconhecidas e sem precisar se aprofundar muito. É quando tu pega um texto, literalmente um texto, e faz aquela leitura de esquema, de cima para baixo, tentar absorver o máximo de informações possíveis dentro daquele texto. Uma leitura rápida. Esquema é exatamente a leitura rápida, certo? Scan. O scan, pessoal, é uma técnica de leitura em que o leitor busca localizar as informações que está interessado. Através do scan, o leitor ele é objetivo. Observem aqui, o leitor, através da técnica de leitura scan, ele é um leitor objetivo e seletivo. E nem sempre precisa ler o texto todo. É quando você busca naquele texto, assim você olha, você já busca ler aquela tua informação fundamental para a compreensão textual, certo? Ele aqui ele é bem objetivo com essa técnica de leitura do esquema. É bastante usada em interpretações textuais. Nesse caso, é necessário ler a questão primeiro, certo? Você vai pegar a questão que fala sobre o texto. Vamos ler aqui as questões. Depois ir atrás da resposta no texto, ou seja, procurar uma informação específica. Você lê lá a primeira questão, a primeira perguntinha lá do texto. Li a primeira informação, a primeira pergunta, vou diretamente no texto, vou buscar aquelas mesmas palavras que estavam na pergunta e vou buscar dentro do meu texto, tá certo? Então, é para isso que existe essa técnica do scan. E agora, pessoal, vamos ler bem aqui esse texto junto comigo. The Life and Times of Mr. William Shakespeare. Antes da gente começar a leitura aqui, pessoal, quero dizer que se você adotar essas técnicas de leituras aqui faladas, certo? Você pode ter certeza que você vai ganhar tempo na prova do Enem, porque você vai buscar ali coisas rápidas, informações rápidas que vai te ajudar na tradução do teu texto, na compreensão textual, tá certo? Tentem usar essas técnicas de leitura, voltem os slides, pausa o que eu acabei de falar, assistam esse vídeo pelo menos umas 3 vezes, tá bom? E tentem pôr em prática. Vamos treinar, let's practice, tá bom? Eu trouxe aqui um texto. Depois da gente fazer a leitura desse texto, tem umas questõezinhas que são voltadas ao texto. Lembre-se que a técnica do scan é exatamente, primeiramente, ler as questões para depois ir para o texto. Porém, essas questões vai ficar como atividade de casa, tá, pessoal? Não se zanguem comigo, hoje é sexta-feira, sextou. E você me diz, ai meu Deus, já tenho tantas atividades, mas inglês também é importante. Lembre-se que na prova vai ter exatamente 5 questions about English. Então, a gente tem que realmente estudar inglês e tentar absorver muito conhecimento, né? E também vocabulários. Então, olha só, vamos fazer aqui, jogar em prática. Aqui eu já vou fazer, ó, um skin. Opa, aqui eu já tô vendo, ó, pessoal, números que já vai me chamar a atenção. Palavras que estão em parêntese. Aqui eu já observo aqui, ó, essa parte aqui, esse nome, o nome da pessoa que está em azul. Então, eu já tenho mais ou menos uma noção, né, de que aqui esse texto vai falar sobre quem? William Shakespeare, ok? Então, vamos à leitura aqui desse texto. Vocês acompanham comigo? Ok, very good. Então, William Shakespeare was born to John Shakespeare and mother Mary Arden sometime in late April 1564 in Stratford-on-Avon, England. There is no record of his birth, but his baptism was recorded by the church. Thus, his birthday is assumed to be the 23rd of April. His father was a prominent and prosperous alderman in the town of Stratford-on-Avon, and was later granted a coat of arms by the College of Heralds. All that's known of Shakespeare youth is that be presumably attended, eita, mas tá ruim de ler, pessoal, the Stratford Grammar School and did not proceed to Oxford or Cambridge.
The next record we have of him is his marriage to Anne Hathaway in 1582. The next year, she buried a daughter for him, Susanna, followed by twins Judith and Hamlet 2 years later. O texto não acabou, tá, pessoal? Ele é um pouco grandinho. 7 years later is Hergonen as an actor, poet, and playwright. When a rival playwright, Robert Greene, Revelstown Wren is an upstart crowd, and a gross wolf of wit. A few years later, he joined up with one of the most successful acting troupes in London, the Lord Cumberland's Men. When is 1599, the troupe lost the lease of the train across the Thames south of London, which they called the Globe. The new theatre opened in July of 1599, but from the timbers of the train with the moral Taurus Mundus as its history, a whirling woods of players. When James I came to the throne, 1603, the troupe was designated by the new king as the King's Men or King's Company. The latest parent of the company specifically chartered 6 beauty and 8 others freely to use and exercise the art and faculty of playing comedies, tragedies, histories, interludes, morals, pastorals, stage plays, as well for recreation of our loving subjects as for our solace and pursuit. O texto não acabou, pessoal. A última parte, tá? Shakespeare entertained the king and the people for another 10 years until June 19, 1613, when a cannon fired from the roof of the theatre for a gala performance of Henry VIII, set fire to the roof and burned the theatre to the ground. The audience ignored the smoke from the roof and forced being too absorbed in the play until the flames caught the walls and the fabric of the curtains. Armazen there were no casualties. In the next spring, the company had the dragon new building in a far fire manner than before. Although Shakespeare invested in the rebuilding, he returned from stage to the great house of New Place in Stratford that he had purchased in 1599 and some considerable land holdings, where he continued to write until his death in 1616 on the day of his 52nd birthday. In his time, William wrote 13 comedies, 13 history plays, 6 tragedies, 4 tragicomedies, as well as many sonnets, 115 for which were mostly dedicated to his patron Henry Wriothesley, the Earl of Southampton. Então, pessoal, de acordo com esse texto, eu preparei aqui, deixa eu ver no total,
11, 13, opa, sorry. Peraí, galerinha, só um minutinho, deixa eu passar aqui para o final do slide. São no total 13 questões, certo? Essas questões são baseadas nesse texto que fala sobre, eu não vou nem falar, né? The Life and Times of Mr. William Shakespeare. Eu não vou nem traduzir aqui, eu quero que vocês traduzam esse texto, tá? E desenvolva essas 13 questões, tá bom? Eu vou disponibilizar no e-mail da escola e na próxima aula esse material certamente já vai estar disponível a vocês. Então, na próxima aula a tia Ceissa vai fazer as correções com vocês, tá? Não esqueçam, usem e abusem das técnicas de leitura já mencionadas aqui. Coloquem em prática que vai dar tudo certo, ok, pessoal? E hora de dizer bye bye, see you later. Nos encontraremos confiando em Deus na próxima aula. Good studies and good weekend. Bom final de semana, pessoal. Kiss, bye bye.